Quando eu descomento esse console.log e salvo, eu vejo que a invocação do person.getName resultou em uma string vazia. Roger, como que você sabe que é uma string vazia? Observa que se eu inserir chaves nesse método e acima do this.name eu inserir um console.log que exibe o this, eu vejo que o this, ao invés de referenciar o objeto no qual ele está inserido, está apontando para o objeto global, que é o window, e aqui abaixo eu vejo undefined porque a invocação do método não está retornando valor. Mas por que this.name resultou na string vazia? Observa que em meio às toneladas de métodos e propriedades que o window tem, ele tem uma propriedade name que armazena uma string vazia por padrão. Essa propriedade é tanto um getter como um setter, ou seja, através dela eu posso tanto obter o nome da minha aba atual como eu posso setar o nome dessa aba. Como esse this está referenciando o window, essa expressão é o mesmo que eu fazer isso aqui. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero que esse this referencie o objeto person. Como que eu faço isso? Para fazer isso, primeiro você precisa entender que arrow functions não se conectam com o this da mesma forma que function declarations ou funções tradicionais, porque arrow functions, ao contrário de funções tradicionais, não possuem um this próprio. Quando você usa um this dentro de uma arrow function, o valor desse this vai ser herdado do this do escopo que envolve a declaração da arrow function. Roger, então você está me dizendo que o escopo que envolve a declaração dessa arrow function é o escopo global que referencia o window? Exatamente. Observa que o fato dessas chaves envolverem a declaração da arrow function não delimitam um escopo, porque objetos não contêm um escopo próprio. Essas chaves não são um bloco, são um objeto. Como esse objeto não tem um escopo próprio, qual o escopo que envolve esse objeto? O escopo global que referencia o window. Então, como o valor desse this é herdado do this do escopo que envolve a declaração da arrow function e como o escopo que envolve a declaração da arrow function é o global, esse this está referenciando o window. Para eu fazer esse this referenciar o objeto no qual o método getName está inserido, eu preciso substituir essa arrow function por uma function declaration tradicional. Então, depois dos dois pontos, eu vou inserir a palavra-chave function, vou remover a flecha da arrow function, vou remover esse console.log com o this e vou fazer esse método retornar this.name. Se eu salvar, eu vejo que agora o this referenciou a propriedade name do objeto e Roger foi exibido no console. Se eu quiser encurtar a sintaxe desse método, eu posso usar a Shorthand Method Names, que é uma feature que permite eu escrever métodos sem ter que especificar a palavra-chave function. Então eu posso remover os dois pontos e a palavra-chave function daqui, e se eu salvar, Roger continua exibido no console. Roger, e tem como eu evitar o this nesse caso, não tem? Tem. E na grande maioria das vezes você pode evitar o this. Não hesite em evitar o this. Isso pode te livrar de um monte de problemas. Para eu evitar o this nesse caso, ao invés do this eu posso usar o próprio objeto person. Se eu salvar, eu continuo vendo o valor da propriedade name e como agora eu estou referenciando o próprio objeto, tanto faz esse método ser uma function declaration ou uma arrow function. Eu posso eliminar essas chaves e o return, posso declarar uma arrow function como um método e se eu salvar, o mesmo resultado é exibido no console, mas agora sem o this para evitar possíveis confusões de interpretação do meu código.